Assim, na minha experiência pessoal e o que eu vejo com as pessoas ao redor do mundo, com outros projetores que eu encontro, outras pessoas que fazem pesquisa de fato, eu vejo que o nível da lucidez, ela só tem conexão com, ou ele, né, o nível, só tem Uhum. conexão com a rememoração até certo ponto. Porque, claro, se a pessoa está meio grogue, meio confusa, aí não tem nem o que rememorar. E é o caso da maioria das pessoas, e muitos de vocês estão nos ouvindo, né? É assim, rememora, não sabe se foi sonho, se foi projeção, aí a pessoa escolhe se vai chamar de sonho, ou se vai chamar de projeção, ou se vai chamar de sonho lúcido, e não deveria ser uma escolha, deveria ser a gente saber de fato. Mas o fato é que nem sempre a gente sabe de fato, então isso é absolutamente natural. Então, até certo ponto, o nível de lucidez tem a ver com a rememoração. Mas em muitos casos não, porque há muitas projeções que a gente está super, super lúcido, super em controle e não rememora. E como é que há registros disso? Porque outras pessoas às vezes nos encontraram fora do corpo e teve eventos, como eu tenho experiência, não vou contar aqui, não quero tomar o tempo, mas experiência com mais de uma pessoa do meu convívio fora do corpo. Uhum. E eu lembro perfeitamente, um lembra perfeitamente, os três estavam lúcidos, mas um não lembra nada. Então mostra que aquela pessoa estava super lúcida e não rememorou. Então me parece que existe uma ruptura, de alguma maneira, uma defasagem em trazer as memórias que estão lá no corpo astral, lá no paracérebro, aqui para o cérebro físico. E eu fiz uma pesquisa longa disso, com uma metodologia muito séria, em vários países. Até já está publicado em congresso, publicado em anais. Por quê? Porque a pesquisa que eu fiz com o Wagner Alegretti, foi para examinar pessoas que de fato rememorassem, que a gente pudesse comprovar que elas estavam rememorando. E aí a gente queria ver assim, o quanto que o cérebro físico interfere. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente trazer aqui. Porque o cérebro físico interfere muito. Não sei se você já teve, Nery, ou vocês que estão nos ouvindo aí, ou Samuel, né, Samuel? Que você tem suas passeadas também, suponho, né, que está tão interessado no assunto. Mas não sei quantos já tiveram experiências de, numa projeção, se lembrar de uma outra. Falar, Sim. ah, eu já estive nesse lugar. Só que a gente só lembra depois que já está lá fora. Enquanto que fosse aqui dentro do corpo físico, aquela memória não estava clara, mas quando lembra é certeza, não é sonho, não é dúvida, não é mais ou menos, não é misturar com sonho. Então, esse fenômeno, o que a gente esteve estudando é como é que o cérebro físico interfere em trazer a rememoração, porque a gente está usando corpo diferente. E lembrar que no corpo físico não se refere só a ter estado lúcido ou não, trazer a lembrança ou não. Se refere muito mais principalmente a como é que o nosso corpo astral vai conseguir trazer a memória e imprimir no cérebro físico Exato. com tal força que a gente vai acordar e Uhum. vai lembrar. E aí a Meire falou uma coisa muito importante, que como a gente acorda é fundamental. Mas como é que vai imprimir? Então, dentro dos estudos que a gente fez, a gente vê quais são os elementos que imprimem mais. Imprime mais a pessoa saber que tipo de experiência teve, por exemplo, ah, eu fiz uma assistência, ou ah, eu voei, ah, eu conversei com alguém que eu amo muito, mas não lembro exatamente o Uhum. contexto. É mais ela lembrar o contexto? É mais ela ter uma imagem só? O que ela lembra mais? E por incrível que pareça, nas nossas pesquisas, a gente viu que o que a pessoa mais lembra é a cor do que ela viu. Foi claro, foi escuro, era um objeto grande. Então, como é que aquilo As marca? Como é formas, que o né? cérebro dela interpreta a forma e a cor, né? A intensidade da energia. E A se eu estou falando nitidez. isso, a nitidez. Porque eu estou falando isso porque às vezes as pessoas elas têm algumas rememorações, elas não sabem se é sonho, se é projeção. E essas coisas assim, às vezes ajuda a pessoa Uhum. a conseguir, né, interpretar melhor. A rememoração, eu acho que junto com a saída lúcida é a coisa mais difícil da projeção. Não é difícil ter a projeção lá fora, não é difícil atuar, não é difícil nada disso. Não é difícil voar, é difícil sair com lucidez e é difícil Rememorar. rememorar. Mas olha que coisa engraçada. Os dois, tanto sair com lucidez como rememorar, tem a ver com a fase da conexão dos dois corpos. Quando a gente já está lá Sim. fora, ok, né? É. Então são desafios que cada pessoa vai ter de um jeito, né? Pelo menos Então, para mim é mais ou menos assim que eu vivencio. é isso que eu sinto mesmo. É na hora da reacoplagem que se perde ali de alguma forma, acontece isso da gente não trazer.